Aquilo que você estrutura para o futuro define o que acontece no presente. Quando eu faço o plano, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, eu quero muito isso. O que significa dizer que o plano define os acontecimentos? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro de reforço. Meu nome é Rafael Jordão, eu sou um dos mentores aqui da Aliança Divergente e esse encontro ele tem o objetivo de te dar um pouco dos nossos óculos, mas também a partir do momento que você já os está utilizando, limpar essa lente, para que você possa enxergar cada vez melhor o mundo e as coisas que estão acontecendo com você. E aí talvez até, já linkando com o que a gente vai falar aqui, como você lida com isso que está acontecendo com você e como até você cria, provoca, constrói, se direciona para aquilo que acontece com você. Hoje nós vamos falar sobre duas coisas muito importantes, postura e plano. E para isso a gente vai tecer a construção de como o plano define os acontecimentos. Talvez você tenha acabado de chegar na Aliança, talvez você já esteja aqui há alguns meses ou até alguns anos. Mas independentemente de onde você está nessa escala, o importante é você pegar daqui desse encontro aquilo que é necessário para você resolver o que está acontecendo na sua vida agora e dar o próximo passo. Às vezes a gente vai um pouquinho mais fundo e se você está aqui há pouco tempo, talvez você não consiga entender tudo que a gente vai abordar. Tá tudo bem. Isso não é necessariamente um problema. Não deixe a dúvida sobre uma coisa te impedir de aplicar a outra. Não deixe a dúvida sobre aquilo que você não entendeu te bloquear de aplicar aquilo que você de fato entendeu. Então, às vezes, a gente vai entrar aqui em vários conceitos, vai mencionar um monte de coisa e não necessariamente vamos explicar densamente todas elas. Ainda assim, pega aquela única coisa que você precisa para o teu momento, aplica no teu dia a dia e avança. É o PDA. Percebeu? Decide, age. Percebeu? Decide, age. Mas vamos lá. O que significa dizer que o plano define os acontecimentos? Significa dizer que aquilo que você estrutura para o futuro define o que acontece no presente. E para explicar o que isso significa e como isso acontece, nós vamos entrar em duas grandes construções. A construção que a gente chama de pré-queda e a construção que a gente chama de teia dos acontecimentos. Essas duas coisas estão extremamente conectadas e elas são, por si só, complexas. O que eu quero dizer com complexas? Elas envolvem várias camadas diferentes de análise, de possibilidades, de maneiras da gente olhar para isso. São várias camadas. Então, é claro que eu não vou falar de tudo que envolve a pré-queda e eu não vou falar de tudo que envolve principalmente a teia dos acontecimentos, que é uma das construções mais profundas e abrangentes no sentido de abarcar muitas coisas que a gente tem aqui dentro da Aliança. Mas eu vou falar de uma parte que toca o plano. Então, essas duas coisas estão extremamente conectadas com o que a gente chama de plano perfeito. Se você acabou de entrar, talvez você não tenha entrado em contato com isso ainda, mas o plano perfeito, ele é, sim, uma estrutura, mas também um evento que a gente tem. E no dia 28 de março de 2026, teremos a segunda edição do Plano Perfeito desse ano. Nessa edição, cujo foco vai ser alinhamento, você vai poder, se você não fez ainda, criar o seu plano perfeito e se você já fez, você vai recalcular a sua rota, alinhando o que você precisa alinhar para de fato poder chegar, para que de fato você possa progredir e avançar na direção daquilo que você quer. Então vamos lá. Como é que essas coisas se conectam? Primeira coisa, quando a gente está falando de pré-queda, a gente está falando de uma bifurcação. Sabe quando na estrada você tem uma estrada que ela vai uma para cá, aí tem uma divisóriazinha aqui e a outra estrada vai para cá? São duas opções, né? Então você tem essa opção aqui e você tem essa opção aqui. Na estrada, não necessariamente uma opção é ruim e é boa, mas de qualquer forma nós possuímos uma bifurcação. Tem duas possibilidades ali. Na nossa vida, a gente vive, experimenta algo similar, num nível existencial. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma bifurcação existencial quando a gente está vivendo uma pré-queda. E na pré-queda a gente também tem duas possibilidades. Uma dessas possibilidades é
talvez alguns de vocês já saibam, romper o nosso padrão, e a outra possibilidade é repetir. Nesse momento aqui, nós estamos vivendo isso aqui, que é uma bifurcação, né? Essa bifurcação aqui é análoga a essa bifurcação aqui, que nós chamamos de pré-queda. Então, a pré-queda se refere ao fato de que nesse momento aqui, pode ser que você caia. Aqui é a queda. Mas também pode ser que você tenha um salto ou avanço. Então, pré-queda também é pré-salto, pré-avanço, pré-rompimento. Porque aqui você pode, como eu falei, romper e avançar, ou você pode repetir e cair. Percebe? Então, quando a gente está falando de pré-queda, a gente está falando justamente disso. É aquele momento onde você está próximo de romper o seu teto e você cai, você está próximo e você cai, você próximo e você cai. Talvez você já tenha vivido isso várias vezes na sua vida. Essa é a pré-queda. E aqui na aliança você vai aprender a enxergá-la de uma outra forma, para que nesse momento, em vez de cair, você avance. Ok? Então, isso aqui é um resuminho do que é a pré-queda no contexto que a gente vai abarcar aqui. Por que eu falei que existe uma relação entre pré-queda, teia, e que essas duas coisas se conectam com o plano? Porque quando a gente está falando o que é a teia dos acontecimentos, o Elton fala sobre isso, um monte de aliado antigo quer saber mais sobre, e um monte de aliado novo fica completamente perdido. E tá tudo bem, isso é normal. Como eu falei, não é sobre você entender tudo, é sobre você entender o que vai te fazer avançar para o próximo passo. E eu tenho certeza absoluta que é impossível você assistir esse encontro inteiro sem pegar uma coisa que você vai conseguir aplicar. Então vamos lá. Quando a gente está falando da teia dos acontecimentos, porque sabe a teia da aranha, por exemplo? A gente tem a teia da aranha, que ela é uma coisa mais ou menos assim, né? E aí a gente tem várias conexõezinhas assim entre elas, que se... barará, barará, barará. Então, teia da aranha, ok, ela parte de um ponto e ela tem vários pontos futuros que a gente poderia pensar como essas extensões aqui da teia, que também vão se conectando com outras coisas, no caso da aranha, né? No nosso caso, como é que funciona isso? Nós temos caminhos que nós vamos trilhando através de o que a gente quer, os desejos que a gente tem, o que a gente decide para a nossa vida, de futuros possíveis. Então vamos lá. A gente tem passado, presente, futuro, ok? 3 tempos, né? A gente tem o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Até aí tudo certo, acredito que ninguém tenha dúvida nesse ponto aqui. Nós temos esses 3 pontos, esses 3 tempos, de certa forma, em alguns contextos, entendidos até como 3 dimensões. Mas, tanto temporais quanto espaciais, né? Mas ok, então a gente tem aqui, nesse outro ponto do tempo, um futuro possível. Só que esse não é o único futuro possível. Existe outro aqui, ó. E existe outro aqui. E existe outro aqui. E existe outro aqui e outro aqui. Existem, talvez, tantos futuros possíveis quanto a gente seja capaz de pensar sobre. Mas, ou talvez até mais do que isso. Mas o ponto é, existem aqueles futuros que a gente reforça e existem aqueles futuros que a gente não reforça. Existem os futuros que a gente quer conscientemente. Existem os futuros que a gente não quer conscientemente. Existem os futuros que a gente quer inconscientemente e existem os futuros que a gente não quer inconscientemente. E essa briga, conflito, tensão entre, e esse outro elemento que eu preciso trazer aqui para vocês, entre consciente e inconsciente, que eu sempre vou trazer aqui, representar através do iceberg, para ficar um pouco mais visual também, essas duas camadas da nossa psique e de quem a gente é, aqui sendo consciente e aqui sendo inconsciente, ok? Então a gente precisa levar essas duas coisas em consideração quando a gente está pensando sobre tudo isso, sobre esse futuro, passado, presente, como é que, né? Então você está aqui nesse meio, você está no momento presente. Você está agora, nesse momento, assistindo um encontro de reforço. Lá na frente tem, por exemplo, talvez você tenha colocado no plano perfeito, talvez você não tenha feito o seu plano perfeito ainda, mas um futuro onde você quer ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje.
10 vezes mais dinheiro. Um futuro, talvez, onde você quer ter um casamento saudável, feliz, incrível. E talvez você nem tenha um relacionamento hoje, ou talvez você já tenha. Talvez você vá criar esse futuro possível com o casamento que você tem hoje. Talvez você vai criar esse futuro possível com outro casamento. Ok? Então são futuros possíveis. Independentemente do contexto de cada um deles, eles são futuros possíveis. E eles podem estar colapsados, juntos, amalgamados, num mesmo futuro possível. Pode ser que o mesmo futuro possível contemple ganhar 10 vezes mais, ter um casamento incrível, XYZ, independentemente do que isso seja. Só que tudo parte do momento presente, tudo parte de onde a gente está nesse momento. E tudo aponta para onde a gente quer chegar. Só que foi uma construção que eu fiz no encontro de reforço do dia 12, que eu vou trazer aqui novamente, que é o quê? Nessa construção existe você aqui no meio, as coisas que você deseja, e aí eu chamei isso de vetor consciente nessa construção, mas basicamente são as coisas que você quer conscientemente, os seus desejos, as suas vontades, então aqui eu vou colocar como vontade. Isso é potencializado pela sua capacidade e pela sua disposição. Aqui é desejo, né? Vontade, plano. Só que muitas vezes você quer um monte de coisa e não necessariamente, ou quer muito uma coisa e não necessariamente você consegue aquilo. E aí antes da aliança você pensava, eu preciso de mais capacidade, preciso estudar mais, ter mais um curso, mais uma coisa. E às vezes sim, você tem um déficit de capacidade, você não sabe como fazer aquilo ou não sabe o que fazer, né? Então, capacidade é muito sobre o que fazer e como fazer. E disposição é sobre ter energia fisiológica para você conseguir sustentar aquilo que você precisa sustentar fisicamente, né, aqui no teu corpo para poder chegar até aquilo. Às vezes é uma rotina mais pesada, é um trabalho que você precisa fazer, às vezes é uma coisa que você precisa treinar, enfim, disposição, né? Só que em alguns outros momentos, mesmo com capacidade sobre o que fazer e como fazer, mesmo com disposição, você não consegue ter o resultado que você deseja. E aí é quando a gente começa a analisar os acontecimentos. Tá, quando você tenta chegar nesse lugar, o que acontece? E aí a gente analisa acontecimento, comportamento e relacionamento. E a gente fala, interessante, você tentou isso, mas... E eu vou apagar aqui só para ficar um pouquinho mais visual, tá, gente? Essa parte. Você tentou isso, mas você veio parar aqui. Por quê? Se você tinha capacidade para chegar até aqui, por que você parou aqui? Porque tem alguma coisa te puxando para trás enquanto você está tentando ir para frente. E isso aqui que você está te puxando para trás, nós chamamos de dependência emocional. A dependência emocional é quando o estado ou a ação de uma pessoa interfere ou determina o estado ou a ação de outra. Existem 5 danos da dependência emocional, que são medo, culpa, insegurança, procrastinação e desânimo. Existem 2 tipos de dependência emocional, que é o passivo e o ativo, ou a passiva e a ativa, que significa o quê? Passiva, quando o estado ou a ação de outra pessoa interfere na minha vida, no meu núcleo emocional. Ativa, quando o meu estado e a minha ação interferem na vida do outro. E existem 3 formas pelas quais a dependência emocional se manifesta nas relações. Através do padrão controlador vítima, do padrão controlador vingador e do padrão controlador narcisista. Ok? Resumão do que é a dependência emocional, quais são os tipos, como ela se manifesta. Então, nesse ponto, nós temos uma força tentando muito vir para cá, mas outra força puxando para cá. Na verdade, se a gente fosse levar em ser extremamente didático, matemático aqui, você pararia aqui, nesse lugar aqui. Porque quando você soma essa força com essa força, você acaba aqui. Lá atrás eu peguei uma analogia da física e da matemática que se chama vetores e soma vetorial para poder te explicar um pouco sobre como funciona de maneira visual a sua permissão e a dependência emocional e o que acontece quando você está tentando, ok? Então, quando você está tentando, não é só... Lembra que eu falei que tinha isso aqui em jogo? Não é só os vetores conscientes ou só o seu consciente, não só a camada consciente que está em jogo. Ela não é a única força. Na verdade, a maior parte das forças está aqui. E é por isso que, como eu falei naquele encontro, você precisa começar a transformar esse inconsciente em consciente, trazer isso para a superfície
para que você possa entender o que está te impedindo de chegar onde você quer. Você só tem como romper um padrão que você sabe que existe. Você só tem como resolver um problema que você sabe que está ali. Então, primeiro você fica consciente. Como é que você fica consciente? Aplicando aquilo que a gente está te falando sobre. Quando a gente traz a matriz de utilidade dos problemas, quando a gente traz a pré-queda ali desenhada, quando a gente traz os tipos de padrão, as camadas do padrão, tudo isso são maneiras de você conseguir olhar para as coisas que acontecem na sua vida e que até então elas pareciam aleatórias, você veio parar aqui quando você deveria parar em outro lugar, e entender que elas não são aleatórias. Tudo isso para você começar a olhar para isso aqui, teia dos acontecimentos. Pré-queda. E agora a gente vai entrar numa construção que ela conecta os outros pontos que eu trouxe até então, que são os 4 gatilhos da pré-queda. E aí você vai entender ainda melhor como ela se conecta com a teia dos acontecimentos e como isso tem a relação, os dois têm relação com o nosso plano. O primeiro deles é desejo, o segundo, dúvida, o terceiro, decisão e o quarto, desistência. O desejo, ele gera uma dúvida que pede uma decisão que implica numa desistência, que abre espaço para mais desejo. Então vamos lá. Gera, aqui é exige, aqui é implica e aqui é abre espaço. Quando a gente olha para isso, a gente começa a conseguir entender por que as coisas aconteceram. A sua pré-queda ela não veio do nada. A gente brinca às vezes, a gente fala, né? De repente sim, do nada não. E isso tem vários significados. Ou várias camadas de significado por baixo disso, né? Então, quando a gente está pensando sobre os 4 gatilhos da pré-queda, a gente está pensando sobre isso aqui. A gente está pensando sobre desejo, a gente está pensando sobre dúvida, a gente está pensando sobre decisão e desistência. Então, hoje, por exemplo, quando eu estou fazendo um atendimento, em algum sentido, estou fazendo um pace comigo, o que eu pergunto para a pessoa quando ela traz um acontecimento desse? Qual foi o seu novo desejo, nova dúvida, nova decisão, nova desistência? Porque eu já sei que teve uma que antecedeu essa pré-queda. Senão, não teria pré-queda. Entendeu? Então, fica mais fácil, cada vez mais fácil, de você analisar os acontecimentos. E aí, depois, o comportamento e o relacionamento. Então, a partir do momento que você consegue fazer isso, você analisa o acontecimento, aí você segue para analisar o comportamento, depois o relacionamento. Analisou o relacionamento, aí a gente vem para a matriz de utilidade, que é punir, poupar, unir e afastar. E aí eu já consigo identificar a utilidade nessa relação. Aí eu faço o quê? Rodo um protocolo, que vai culminar no quê? PDA. Nova percepção, nova decisão, nova ação. Às vezes, muitas vezes, no caso do protocolo, uma conversa difícil. Entende? Então, a partir do momento que você entende os 4 gatilhos da pré-queda, você entende por que as coisas acontecem quando você deseja algo, tem uma dúvida sobre algo, toma uma decisão sobre algo, desiste de alguma coisa. E ainda existe as pré-quedas que elas são de confirmação e de opção. O que isso significa? Às vezes eu tenho uma pré-queda porque ela vai me confirmar se eu devo ou não fazer alguma coisa. Às vezes eu vou ter uma pré-queda que ela vai me dar opções de como fazer essa coisa que eu quero fazer. Entendeu? Então, desejo, dúvida, decisão e desistência são os 4 gatilhos da pré-queda. A partir do momento que eu entendo isso, eu posso voltar para a minha querida teia dos acontecimentos. Eu vou fazer um novo desenho aqui. E aí eu tenho o lugar onde eu comecei, o momento presente aqui, tá? E aí eu tenho todas as ramificações de futuros possíveis. Ou seja, se eu desejo muito estar aqui, eu vou precisar de entender o que eu preciso fazer para poder chegar até esse lugar. Então, eu estou ativando, quando a gente fala, você está ativando uma teia, é isso aqui. Não quer dizer, eu desejei e agora vai acontecer. Não, não é isso. Totalmente não é isso. Quer dizer que você vai entrar nisso aqui, ó. Você desejou. Agora você vai tentar chegar aqui. Talvez você pare aqui. Nesse lugar aqui. E aí você vai fazer o quê? Você vai analisar o que fez você parar ali. Acontecimento, comportamento e relacionamento, para você poder identificar o padrão, para você ver qual é a utilidade desse padrão. E aí, se for necessário, roda um protocolo, faz o PDA, conversa difícil, resolve. E aí você faz o quê?
tenta de novo. É sempre sobre o que você está tentando. É sempre sobre aquilo que você tem desejo, dúvida, decisão ou desistência. É sobre o seu plano. Quando a gente faz o plano perfeito, o que a gente está fazendo? A gente está virando e falando muito claramente para todas as partes de nós, tanto consciente quanto inconsciente. Quando eu faço o plano, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, eu quero muito isso. Independentemente do que isso seja. E não só eu quero, eu decido e eu me comprometo com isso que eu quero muito. Então você está quase que apagando algumas dessas teias e deixando, como inclusive a gente fala ali, de 3 a 5 objetivos. Então, por que não 17 objetivos? Porque senão, às vezes, você está abrindo um monte de teia para um monte de lugar diferente, sem nenhum controle sobre quais acontecimentos vão, de fato, te aproximar daquilo que você quer. Se você quer 17 coisas, você precisa de 17 tipos diferentes, talvez de padrões a serem rompidos. É claro que 2 desejos diferentes podem envolver o mesmo padrão, exigir que você rompa a mesma coisa. Mas, às vezes, não. Às vezes, quanto mais desejos você fica lançando, mais pré-quedas você precisa. E às vezes você está tentando romper um padrão, passando por um problema para tentar romper um padrão que nem vai te aproximar daquilo que você quer ou daquilo que você mais quer. Então, quando a gente fala desliga as teias, é isso aqui, ó, foco e energia. Inclusive, o ideal é que sua teia seja assim e que os seus 3 a 5 objetivos estejam aqui, ó, como marcos que vão te aproximar daquilo que você quer. Por exemplo, no meu sonho grande, eu estou no meu ponto A. Aqui é ponto A, ponto B, né? Eu nem preciso desenhar de novo. É ponto A, ponto B. O que é ponto A, ponto B? É meu momento atual, minha versão atual e meu estado atual. O que é o ponto B? Momento futuro, versão futura, estado futuro. Então, sempre sobre momento, versão, estado. Ok? E a partir do momento que a gente entende isso, que existe o momento, versão e o estado presente, o momento, estado e versão futuro, a gente pode olhar para nossa versão, o nosso momento, o nosso estado, mas é principalmente aqui a nossa versão, como composta pelos nossos padrões. Então, quando a gente faz o nosso plano e eu falo, eu quero esse ponto B, eu quero chegar lá, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver isso. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu quero romper os padrões que me impedem de chegar até isso, mesmo que eu não saiba disso ainda. Então, existe uma diferença entre a sua versão atual, vou chamar de V1, e a sua versão futura, vou chamar de V2. Ok? E aí tem vários padrões hoje, nessa versão atual aqui, que não são coerentes com isso que você está desejando aqui. Não é que você não tem a vida que você deseja porque você não tem o dinheiro. É que a vida que você deseja não combina, é incoerente, é incongruente com quem você é hoje, com os seus padrões. Então, a partir do momento que você realmente deseja, decide, se compromete, etc., você está ativando um monte de gatilhos de pré-queda. Você está ativando em direção a esse futuro possível aqui. E aí você já sai com o seu plano pensando, eu já sei que coisas vão acontecer. Eu já sei que coisas vão acontecer. Porque aquela versão do Jordão lá do futuro é melhor do que essa aqui, é maior do que essa aqui. Ela faz coisas que eu não consigo fazer. Ela lida com coisas que eu não consigo lidar. E aí você já ganha clareza sobre o que você precisa, permite e prefere que aconteça para que você tenha a oportunidade de romper os seus padrões. Pré-queda, lembra? Pré-queda também é pré-salto. Essa construção aqui inteira, ela existe aqui dentro, várias vezes, entre uma versão e outra. A distância entre uma versão e outra é a distância, é a diferença, é o gap, é o abismo, é o hiato entre os seus padrões. Entre os padrões dessa versão e os padrões dessa versão. Teia dos acontecimentos, pré-queda e plano perfeito. Por isso que o plano
define os acontecimentos. Porque dentro do plano perfeito você está ativando vários gatilhos de pré-queda. Entendendo a pré-queda, entendendo como analisar, entendendo as forças que estão jogando aqui, que são tanto conscientes quanto inconscientes, você começa de fato a ter as ferramentas para analisar por que você foi parar aqui e não aqui. E foi por causa disso aqui. E aqui dentro você tem todas as ferramentas. Você tem a orientação, o estímulo e o apoio necessários para que você possa traçar esse plano para chegar onde você quer, esperar, no caso de entender, ter clareza sobre o que vai acontecer e que não necessariamente você vai parar exatamente onde você desejou, decidiu e se comprometeu, porque existem padrões hoje que te impedem, não é só sobre capacidade de disposição, é sobre permissão também. A permissão ela é a chave, ela desbloqueia. O CDP é a engrenagem, que vai estar sempre rodando. Desbloqueou permissão, trabalha a capacidade, trabalha a disposição, mas não deixa de desbloquear a sua permissão. Porque senão, mesmo com capacidade de disposição, você vai deixar um monte de resultado travado. Você vai deixar um monte de resultado em cima da mesa. E esse resultado só você pode ter. Ninguém pode ter por você. Ninguém tem como romper os seus padrões por você. É por isso que responsabilidade extrema também é um dos valores da Aliança Divergente. Porque sempre foi, é e sempre será sobre mim. Sobre o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. O que eu estou querendo, mas o que ainda está me puxando para trás, e sobre como eu estou lidando com esse conflito entre consciente e inconsciente, entre vontade e dependência emocional. E tem um ponto que aqui é muito importante, que é o quê? A partir do momento em que você apaga, vou desenhar duas versões desse mesmo desenho, tá? E vocês vão entender isso cada vez melhor. Essa é a versão 1, ok? É a sua versão atual, é você ainda não sabendo lidar direito com as coisas ainda. Mas existe a versão 2 de você, que está aqui. A partir do momento em que você entende a dependência emocional e como analisar os seus acontecimentos, comportamento e relacionamento e resolver isso através de identificando a utilidade dos seus problemas e acabando com ela, rodando protocolo e fazendo PDA e conversa difícil, você vai apagar isso aqui. E o que acontece quando você apaga essa força? Claro que a gente nunca apaga de forma absoluta, tá? A gente vai apagando. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e explicar. Mas quando você apaga o que te impedia de chegar onde você queria, o seu resultado vira igual à sua vontade. É por isso que o resultado é só uma consequência inevitável. De quê? De romper os seus padrões. De quê? De acabar com a dependência emocional. Por isso que eu falo, é matemático. Quando eu falo é matemático, eu não estou falando isso do nada, eu não estou falando de forma aleatória. É matemático porque se você pensa numa soma vetorial aqui, se você pensa que existe uma força te puxando te levando para frente, mas outra te puxando para trás, no momento que tu corta essa força que estava te puxando para trás, é inevitável que você vá para frente. Entende? É inevitável. Mas claro que a permissão, e isso é muito importante que vocês entendam, ela não é absoluta. A permissão ela é relativa. Relativa ao quê, Jordão? Relativa ao que você está tentando. Então, se eu estou aqui no meu ponto A e eu quero chegar até aqui no ponto B, eu preciso desenvolver a permissão para isso. Mas a permissão de chegar até o ponto B não necessariamente é a mesma permissão para chegar até aqui. Eu posso ainda não ter permissão para isso. Ou, numa outra escala, a permissão para chegar até aqui não necessariamente é a mesma permissão para chegar até aqui. Então você pode ter permissão para essa parte, mas não para essa parte. A permissão ela é relativa ao que você está tentando. Pode ter permissão para ganhar muito dinheiro, mas não para ter um casamento decente. Bom, feliz, incrível. Pode ter permissão para ter um casamento incrível. É difícil ter um casamento incrível sem ter dinheiro, mas vamos lá. Você pode ter permissão para conseguir resolver as coisas aqui, mas não aqui. Você pode ter permissão para uma coisa, mas não para outra. E você pode ter permissão para ganhar um tanto, ou para ter alguma coisa, para viver alguma coisa, mas não algo muito maior do que isso. Então existe uma diferença entre a permissão para coisas diferentes e existe uma diferença para permissão para, vamos dizer, quantidades diferentes, intensidades diferentes da mesma coisa. Então eu posso ter permissão para ganhar 10 mil de salário, de pagamento, de contrato, de vendas, mas não para ganhar 100 mil. Por quê? Porque se eu for para 100 mil, em algum lugar ali no meio, entre 10 e 100, vai ter um teto financeiro. E o teto é financeiro, mas o limite é nas nossas relações. É o que muda nas minhas relações se eu avançar para cá. Então aqui pode ser que eu encontre um teto. E aqui outro teto. E aqui outro teto.
E esses tetos têm a ver com as nossas relações, sobre o que está puxando a gente para trás, cadê? Aqui, dependência emocional, enquanto a gente está tentando ir para frente. Literalmente não, mas analogamente, metaforicamente, vetores. É uma matemática, uma física aqui, de forças, conscientes e inconscientes. No momento que a gente resolve as inconscientes, o resultado se torna só uma consequência inevitável. Então, o plano, ele vai estruturar para você tudo o que você precisa saber conscientemente para chegar até aqui. E que bom que você está aqui na Aliança. Porque você não tem só o plano perfeito. Você tem também toda a teoria da permissão e o método para que você possa resolver o que vai aparecendo no meio do caminho. Porque vão aparecer coisas no meio do caminho. É inevitável. Mas sabendo lidar com elas, não é um problema. É só você manter a postura de quem realmente quer isso aqui que você colocou no seu plano e fez a carta de compromisso e disse que quer. Então não perca o plano perfeito. 28 de março de 2026, segunda edição do ano, edição de alinhamento. Para quem não começou ainda, vai começar. Para quem já começou, vai ajustar a rota e vai com mais potência, com mais alinhamento, com mais congruência entre sonho, postura e objetivos. Com clareza do que você quer e de que você quer, com ciência do custo de chegar até isso e compromisso com o processo. E agora com muito mais entendimento sobre toda essa jornada e sobre o que vai acontecer na sua teia dos acontecimentos uma vez que você disparar os gatilhos da pré-queda. Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que tenha trazido clareza, percepção, mas lembra que eu falei, não é para entender tudo, não precisa entender tudo, não é sobre isso. É sobre você entender como isso aqui funciona, como pegar esse óculos emprestado pela primeira vez às vezes, ou de fato uma vez colocar ele aqui, limpar as lentes e falar, agora eu vejo. Porque ver nem sempre é bom, tá? No sentido de, pode ser desconfortável encarar os seus padrões. Os padrões de dependência emocional ativa, os padrões de dependência emocional passiva, os padrões que talvez durante anos ou décadas te impediram de chegar onde você queria, mas que agora você tem as ferramentas, o método, o estímulo, a orientação e o apoio para poder romper e chegar onde você efetivamente deseja chegar. Criar a sua vida memorável. Então, não deixe de, depois que esse encontro aqui tiver finalizado, para quem está assistindo ao vivo, aqui embaixo no chat, se mandarem o link da pesquisa, ele não vai estar clicável ainda. Mas assim que ele termina, ele fica clicável. Então entra no marca-passo depois que terminou, se você estiver assistindo ao vivo. E uma coisa muito importante, se você está assistindo esse encontro no momento em que ele foi para o ar, o link da pesquisa de avaliação ainda não está disponível, ele não vai estar clicável, seja aqui na descrição, seja no chat. Você pode até tentar, mas provavelmente não vai funcionar. A gente está corrigindo isso, mas é um erro que ainda está acontecendo. Mas depois que o encontro termina e ele fica lá no marca-passo, depois de já ter ido para o ar e estar ali gravado, você consegue entrar e clicar. Então não deixe de preencher essa pesquisa, ela é muito importante para que a gente possa entender o que a gente está fazendo certo, o que a gente precisa melhorar, se essa profundidade que a gente está trazendo está ok, se está fundo demais, você não está entendendo nada, se você está conseguindo aplicar isso na sua vida, porque é isso que é importante. Você pegar o que a gente está falando aqui e você conseguir aplicar para você ir mais longe. É isso que é importante. Então, não deixe de preencher a pesquisa. Se você já estiver assistindo isso aqui depois do horário, que é 6h55 da manhã, provavelmente você já consegue clicar ali na descrição. Mas clica, faz a avaliação, coloca as suas sugestões de tema para que a gente possa entender mais sobre o que vocês querem. A gente trouxe aqui um pouquinho da teia justamente porque vocês pediram. Trouxemos padrões porque vocês pediram. Para que vocês possam entender a relação entre esses diferentes conceitos, para que eles não fiquem soltos na sua cabeça. Você entende? Ok, a gente fala de pré-queda, ok, entendi, mas como é que eu uso isso na minha vida? Assim. A teia dos acontecimentos, muito abstrato, o Elton fala sobre, eu fico perdido, acho fascinante, mas não entendo nada direito. Agora você vai entender cada vez melhor. Não é tudo ao mesmo tempo. É a parte que faltava para o seu próximo passo. Depois a parte que falta para o teu outro passo. O passo mais importante é o próximo. O passo mais importante é o próximo. O importante é você pegar isso que a gente está te ensinando aqui e aplicar na sua vida. PDA. Percebeu alguma coisa que estava tipo... Isso aqui que ele falou, eu conecto com isso aqui, já sei que eu estou nesse padrão, que isso aqui está me impedindo, essa relação, essa utilidade, esse acontecimento, essa pré-queda. Resolve. Avança. Como eu disse, o resultado é só uma consequência inevitável. E agora você entende claramente por quê. E agora eu te deixo com o célebre de um dos nossos aliados que fez isso aqui, ó.
que entendeu a pré-queda, que resolveu o que tinha que resolver, que rompeu o padrão e que avançou na direção daquilo que queria. É simples. A partir do momento que a gente começa a aplicar. Quando a gente deixa tudo aqui só na teoria, só na cabeça, parece que é um monte de coisa e eu não sei. Desce para a prática. A teoria instrui a prática, mas a prática também instrui a teoria. Então, a partir do momento que você entendeu um pouco, aplica um pouco. Entendeu, aplica, entendeu, aplica, entendeu, aplica. E você vai ver que o que você vai estar vivendo vai te trazer muita clareza sobre o que a gente está falando. E vão ser dúvidas reais e nunca uma dúvida velha. Dúvida velha e problema velho para o mundo lá de fora. Aqui dentro, tem uma dúvida, eu ganho clareza, eu resolvo. Tem um problema, eu resolvo e eu avanço. Não fique com problemas velhos. Olha para o teu plano, refaz o teu plano, cria o teu plano, o evento está aí, ele é para isso, para que você ganhe clareza sobre os próximos passos, para que você defina conscientemente os acontecimentos e esteja preparado para as pré-quedas que vão aparecer, para que você possa romper os padrões e avançar na direção daquilo que você quer. Então, assista